Ei, despertos queridos, sejam bem-vindos à nossa primeira Pocket Terapia do ano de 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos começando hoje uma conversa sobre paz interior e eu queria trazer alguns conteúdos dessa vez, conforme eu prometi para quem estava presente no último encontro terapêutico nosso, que foi dia 26/12. Eu prometi da gente conversar um pouquinho sobre uma teoria da personalidade que se chama análise transacional e que eu acredito que nós vamos conseguir construir algo de paz interior dentro dessa teoria, que é do Eric Berne, que é também uma das teorias que vem tentar explicar a mente humana, as relações, como tem a teoria da psicanálise, né, do Freud. Nós temos a análise transacional do Eric Berne. E aí eu fiz algumas anotações de alguns conceitos básicos que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo e depois a gente vai desenrolando algumas questões, tá? Sempre na perspectiva da teoria do Berne, que é do final da década de 50, sempre na perspectiva da autonomia de vida. Essa é uma palavra-chave, uma expressão-chave para a teoria do Eric Berne. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é o conceito de physis, com PH, physis, do grego. Vem da filosofia grega, que é uma grande base que o Berne usa na sua teoria, e esse physis seria uma força da natureza que nos impulsiona a todos, impulsiona todos os seres ao crescimento. Physis, todos nós somos carregados de physis e todos nós, por essa força que é natural, que é de uma lei natural, somos impulsionados ao crescimento. Ainda que a gente bata o pé no chão e finque o pé e fala, não quero crescer, nós vamos crescer. A ideia é que todos nós tendemos ao crescimento, à expansão, ao ajuste, ao equilíbrio. Se as coisas estão desajustadas, todos nós tendemos a chegar num estado de equilíbrio. Essa é a ideia do physis e é para isso que o Berne, na sua teoria da análise transacional, aponta. Ele fala a transacional é por causa de transações, e ele fala que todos os nossos relacionamentos são transações e que todos eles tendem também ao crescimento, ao equilíbrio, a esse estado de paz interior, que é o que a gente vem buscando, especialmente nesse mês aqui do portal. E é interessante a gente perceber que é tudo sempre por amor. Então, se existe uma força interna amorosa que me movimenta, que me impulsiona ao crescimento, ao equilíbrio, a essa expansão, é sempre por amor. Tudo que acontece, todas as questões que acontecem. Deixa eu ver o que mais que eu anotei que eu queria trazer para vocês. Outra ideia. Então, a primeira ideia é essa, que nós todos somos condenados e impulsionados ao crescimento, à expansão, essa ideia da anti-entropia, né? O conceito, bem resumidamente, de entropia é que tudo com o tempo vai se bagunçando. Vamos pensar, por exemplo, um gelo que a gente tira da geladeira, aquelas moléculas estão arrumadinhas, mais condensadas, eu tiro esse gelo, ele vai se bagunçando ali com o tempo, as moléculas vão se soltando, se desprendendo, se desorganizando, e aí ele vai se tornando um outro estado, né? Passando mais o tempo, as moléculas se organizam mais ainda e vira o vapor. Esse é o conceito de entropia. Com o tempo, as coisas se desorganizam. Só que a vida, ela é anti-entrópica. A vida vai fazer com que as coisas, com o tempo, voltem a se organizar. Por exemplo, a gente passa por... Aqui no meu estado e em outros estados também deve acontecer, a gente passa pelas estradas aqui no mês de julho e agosto, a gente vê tudo preto, tudo queimado na beira das estradas, e aí basta outubro começar a cair uma chuvinha, em novembro você passa nas mesmas estradas e a vida é anti-entrópica. E o verdinho já tá todo ali crescendo de novo, apesar da nossa bagunça, apesar do nosso caos. A natureza nos ensina muito nesse sentido da anti-entropia, né? Uma segunda frase importante para a questão da análise transacional e para as nossas reflexões sobre paz interior é:
uma frase que vem do existencialismo de Jean-Paul Sartre, na França, que também é base para a teoria de Berne. A vida não é o que fazem de nós, é o que fazemos do que fazem de nós. A vida não é, ai, o fulano fez comigo, olha o que sei quem fez comigo, olha o que aconteceu comigo, como eu sou triste, como isso. A vida é o que nós fazemos com que as pessoas, a situação e a própria vida nos proporcionou. E aqui a gente entra com conceitos importantes como escolhas. Quais são as escolhas que eu faço a partir do que fizeram? A minha determinação em escolher diferente e um conceito extremamente importante para quem está aqui dentro do portal. Inclusive, se você não está nessa perspectiva, eu acho até interessante você repensar o que é estar aqui dentro do portal, que é o terceiro conceito de autorresponsabilidade. A análise transacional trabalha 100% autorresponsabilidade. E aí, olha só que interessante, uma terceira frase. Gente, vocês estão anotando isso, né? Porque os conceitos deles são muito profundos. Qual que é o conceito? Eu falei do existencialismo, né? Que é o conceito do existencial. Cada qual por conta própria. Essa é uma frase do Berne, abre aspas. Cada qual por conta própria. Ninguém sentirá pena de você. Você é completamente responsável por tudo que você fizer. Fecha aspas. E uma outra frase do Sartre. O homem está condenado a ser livre. Condenado e livre é paradoxal, né? Mas olha só. Condenado porque não se criou a si próprio. Quem nos criou com essa condenação da liberdade. E livre porque uma vez no mundo, uma vez já criados, é responsável por tudo que fizer. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. Livre porque uma vez no mundo é responsável por tudo que fizer. Essa é uma frase do Sartre, Jean-Paul Sartre, também do existencialismo, né? Que eu já falei. E aí, qual é a ideia? A ideia para buscar esse conceito central da autonomia de vida, eu sou um ser autônomo, né? É nomia, regra, auto, as minhas próprias. E não é assim, as minhas próprias regras, faço o que eu quiser, não. Eu, consciente do coletivo e agindo por mim mesma, a favor e apesar do coletivo. Eu ser em ação, em movimento, né? E aí, para conquistar essa autonomia de vida, ele traz 3 conceitos que estão ligados a escolhas, determinação e autorresponsabilidade, que é a consciência. Para eu fazer escolhas, eu preciso estar consciente. Para eu ser determinado, eu preciso ser espontâneo. Então, é espontaneidade. E a autorresponsabilidade fala de intimidade. E aí eu quero que vocês anotem essas 3 palavras em algum lugar, aí na testa, na geladeira, no espelho do banheiro, no seu caderninho do despertar. Anotem essas 3 palavras, porque vão ser essas 3 palavras que serão base para as nossas próximas conversas. O que o Eric Berne traz na questão das transações. As nossas transações são as nossas relações. Todas as relações vêm com um estímulo e uma resposta. Para que os estímulos e as respostas virem uma relação, a gente precisa ir validando uns aos outros nesses estímulos e respostas, né? E aí a gente vai tendo benefícios, vai se sentindo amado, valorizado, pertencente. O Eric Berne chama isso de carícias. Quando o meu estímulo gera algo no outro, que gera um feedback, que é um dar e receber equilibrado, né? Como diz a constelação familiar,
tem um dar e um receber equilibrado, existem carícias de qualidade aí nesse relacionamento. Só que nós começamos desde pititicos a nos relacionar, desde dentro da barriga, e aprendemos a lidar com essas transações. E aí tem uma frase do Eric Berne que eu vou compartilhar com vocês e nós vamos fechando por aqui. Todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes a nossa infância nos transforma em sapos. Essa frase é do Berne também. Todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes a nossa infância nos transforma em sapos. E aí, de alguma forma, na nossa infância, nós perdemos a consciência, nós perdemos a espontaneidade. E não podendo mais ser espontâneos, precisamos esconder quem somos, perdemos também a intimidade. Consciência, espontaneidade e intimidade são a chave para a autonomia de vida. Nós vamos desmembrando mais isso nas próximas segundas, tá bom? Nós temos aí mais 3 encontros pela frente. Vocês tiverem dúvidas, pode jogar lá no grupo, a gente vai conversando, mas anotem essas frases. A minha proposta aqui nas segundas-feiras para esse ano é trazer um conteúdo consistente para vocês, para que a gente aprofunde mais, né, nesse ano de 2021. No ano passado vocês já tiveram uma boa base aqui no portal, então esse é um ano de aprofundamento para nós. Ano passado nós tivemos 2020, né, 20 e 20. As duas cartas do julgamento, 20, a carta do julgamento 2 vezes, 20 e 20. Então foi um ano de julgamento, de análise, de reflexão e de separar o que eu quero para mim, o que eu não quero. E aí pessoas entraram para o portal e não é isso, esse tipo de conteúdo sim, esse tipo de conteúdo. Eu analisei, agora nós temos um ano 2021. O 20 ainda é o julgamento, ainda é a análise, mas o 21 é a conexão do que é transcendental com o que é daqui. Então é o momento da gente aprofundar um pouquinho mais. Eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta nesse lugar aí que vocês vão anotar. Nos seus desafios, nos seus relacionamentos, nas suas transações, como você poderia se posicionar de uma forma autônoma, espontânea e íntima? Como você acha que você poderia se posicionar de uma forma que você sentisse que você estava agindo com o seu ser, não com uma criança, não no medo, não no ego, mas com o seu ser, assim, com autonomia? Em algo que é um desafio para você, em algo que te incomoda profundamente, como você poderia se posicionar já usando todos os recursos que você tem? Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre os perfis de ego e como conhecer esses perfis de ego pode ser importante para esse posicionamento da autonomia de vida, para o resgate da consciência, da espontaneidade, da intimidade. Nós vamos falar também sobre como nós usamos os nossos perfis de ego para tomar decisões, como nós usamos o nosso tempo e as nossas escolhas. Vai vir um mês aí bem interessante dentro dessa proposta da análise transacional e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês em mais um mês e mais uma jornada. Vamos lembrar de uma coisa bem interessante, que ele fala: todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes a nossa infância nos transformará em sapos. E logo depois ele fala assim: é nossa responsabilidade remover a pele do sapo e permanecer príncipes e princesas. Autorresponsabilidade pode ser uma saída para a paz interior.
Até a próxima segunda. Fiquem bem. Tchau, tchau.